Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Faz um tempinho que não ouvíamos este hino, né? Este hino, ele mexe com toda a nossa estrutura, porque na própria letra dele nos mostra quem nós somos. Nos fala sobre a nossa identidade. Nós precisamos entender, precisamos nos identificar. E quando nós paramos para olhar naquilo que temos visto, naquilo que Deus tem mostrado para nós, então aí temos que nos identificar. Eu lembro da mensagem com o tema identificação. O profeta nos disse ali, contando aquele caso daquele menino, tipo do sítio, né? Quando ele veio na cidade, na casa da sua tia, e a primeira vez que ele viu um espelho, ele nunca havia visto um espelho. Está naquela mensagem de identificação. E quando ele viu aquele espelho, ele viu aquele menino. E era ele mesmo. E ele acenava e o menino mexia. E ele achava estranho aquilo. Porque uma coisa é quando nós temos a identificação da nossa imagem. Quando nós olhamos no espelho, sabemos que é nós. Mas se você nunca viu a tua imagem, então quando você olha pela primeira vez, aquele que olhou, quando nós fomos crianças, né, quando olhamos, mas a criança, quando ela olhou pela primeira vez, ela não sabia que era ela, porque ela não conseguia se identificar. Mas por que o profeta nos explica sobre isso? É porque a palavra de Deus é este espelho, e nós precisamos ter esta identificação. Temos que saber nos identificar, para saber aonde nós temos que estar, amém? Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Este cântico é uma das coisas que nos ensina, nos mostra. Ele nos dá um toque, né? Olha, Deus tem nos dado olhos proféticos para ver além que as outras aves do céu não podem ver. Não podem ver. Mas você pode ver porque Deus te deu olhos proféticos. Para poder se enxergar, se identificar. Quando nós falamos dos últimos cultos, onde lemos aqui a citação do profeta, eu não me recordo aqui mais, mas vocês lembram? Onde ele diz aqui, nós estamos aqui em cima, e nós mostramos, né, aonde que é isso em cima? No topo da pirâmide. Então nós temos que estar identificados com esta palavra. Porque se você não estiver identificado com esta palavra, de onde você estará professando uma coisa, mas vivendo outra. Professando uma coisa e vivendo outra. Que o Senhor possa nos ajudar, né, a entendermos isto, amém? Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta palavra identificação de um cristão posicionado na palavra, e o profeta usou o termo cristãos deformados. Aí eu pergunto, o cristão deformado deixou de ser cristão? Não, se você toma a mensagem, o Éden de Satanás, eu creio que é assim. Ele nos dá aquela explicação daquele milho, daquela trepadeira que sobe naquele milho. Ele não deixa de ser milho. Na sua estrutura ele é milho, só que ele vai ser um milho deformado, né? E aí que nós gostaríamos de falar um pouquinho. Nós já falamos há muito tempo atrás sobre isso, né? E estava ali orando ao Senhor. E nós estamos falando já 2 ou 3 cultos sobre a era em que nós estamos, aonde nós estamos posicionados, a era da noiva, a era da pedra da coroa, não mais na era de Laodiceia. Nós lemos aqui a citação de profeta, diz que você não pode trazer nada de uma era para outra, né? Você não pode trazer nada. Então você tem que identificar o que Deus quer de você. Uma vez que você entende o posicionamento seu, aonde que Deus quer que você esteja, então agora você tem que buscar na palavra o que Deus está requerendo de você, no lugar onde Ele te colocou. Então nós precisamos entender. Não é eu que vou falar para você, nem você vai falar para mim. Porque Deus trabalha com indivíduo. Então cada um precisa ter a sua identificação através da santa palavra. Amém? Vamos ler Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo nos adverte: não sermos conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos e falamos sobre a predestinação, nós entendemos que nenhum daqueles que o Pai entregou nas mãos de Jesus Cristo, ele disse que se perderia, amém? Nenhum, ele disse, ninguém. Aquilo que o Pai me deu, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Meu Pai é maior que todos e ninguém vai arrebatar. E isto é presciência, isto é predestinação. Porém, existe duas formas: a perfeita e a permissiva vontade de Deus. Na perfeita vontade estaremos na vontade de Deus. Agora, na permissiva, estaremos à mercê dos problemas e das dificuldades. Precisamos entender. Então, Paulo nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além de que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, amém? Mas individualmente, somos membros uns dos outros. A compaixão, a graça, a misericórdia, de entender o seu irmão, não criticá-lo, não condená-lo, mas entender. E se houver a oportunidade de trazê-lo, ajudar a levantar. Mas sabemos que o cair é dom, mas o levantar é de Deus. Cabe a Deus levantar. Você pode tentar, mas se Deus não tiver no caso, não vai conseguir, né? Então, cabe isso a cada um de nós, sabendo que pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, nem todos vão agir do mesmo jeito. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use este dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Exercitar misericórdia com alegria. Não suspeitar mal do seu irmão. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos nos cuidados, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. O que é a tribulação? Problema. Sede pacientes nos seus problemas, Paulo está dizendo. Paciência é difícil, né? Porque você está desesperado para sair daquele problema, e Paulo vem e diz: seja paciente, irmão, seja paciente, irmã. Sede paciente, pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração é a chave da vitória. O profeta disse isso. A oração é a chave. Comunicai aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade.
Abençoai ao que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor Jesus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por esta oportunidade que tens concebido a cada um de nós, de poder estar aqui na Tua presença, reunidos com os Teus santos, ó Pai. Os santos deste dia estão aqui, presente, aqueles que estão conectados conosco através da internet, aqueles que estão reunidos em diversos lugares também, para assim como nós, ouvir de Ti aquilo que cada um tem necessidade. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite, derrame sobre nossos corações a porção da Tua palavra, é isso que viemos buscar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que ao sairmos deste lugar, não haja nenhum fraco, nenhum doente, ó Deus bendito, mas todos felizes, alegres de estar na Tua presença, ter ouvido a Tua palavra, ter aprendido um pouco mais, ó Deus bendito, e para que possamos nos posicionar na Tua presença. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar. Vamos convidar Maldre para apresentar o louvor. Eu te amo, Deus, de sermos o povo, o Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a pita de ti. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Era nos pedidos de Jesus deixou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar, onde a noiva está, Deus está presente. Não os ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, é a nossa guerra. Somos conhecidos, por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse dos céus, nós ainda somos cidadãos. Era nos pedidos, Jesus me deixou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos pedidos, Jesus me deixou, na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho.
motivo de orgulho. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um cântico, um louvor, que todos possam cantar. Pode ser Povo Eleito, né? Nunca mais cantamos esse louvor. Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos um povo eleito, chegando à adoção. Show? Povo eleito. Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos um povo eleito, chegando à adoção. Vimos nossos nomes no livro e fomos livres do pecado. Povo eleito, rumo à transladação. Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos o povo eleito, chegando à adoção. Vimos nossos nomes no livro, somos livres do pecado. Povo eleito, rumo à transladação. 7 trovões, capítulo 10 de Apocalipse, são as profecias que foi cumprida no tempo do fim. Temos o ciclo se repetindo e o nome novo é revelado. Agora, Pai, glorifica teu nome outra vez. Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos o povo eleito, chegando à adoção. Vimos nossos nomes no livro e fomos livres do pecado. Povo eleito, rumo à transladação. O irmão Branca já veio e foi, mas onde estamos nós? Estamos preparados, pois esta é a hora de ter o sinal. Temos a revelação do novo nome, debaixo do 7º selo. Agora profecias para a noiva se tornam história. É uma história. Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos o povo eleito, chegando à adoção. Vimos nossos nomes no livro, somos livres do pecado. Povo eleito, como a transladação. Chuva de revelação caíram em 63 e os nossos olhos puderam ver as profecias para nós. E nós somos uma super raça, um exército invencível, e o nosso capitão é o rei Teofania. Eita glória! Povo eleito, caminhando à perfeição. Somos o povo eleito, chegando à adoção. Vimos nossos nomes no livro e fomos livres do pecado. Povo eleito, como a transladação.
podemos cantar o que realmente nós temos crido, né? Chuva de revelação caíram em 63, e os nossos olhos puderam ver as profecias para nós. Isto é identificação. Por quê? Porque as chuvas caiu, mas muitos não estão conseguindo enxergar. Muitos não estão conseguindo se identificar. Muitos ainda estão olhando para o espelho e não estão sabendo quem que está olhando. O profeta diz que o espelho é a palavra. E você não consegue se identificar. Então você fica todo confuso ainda. Você não entende. Quizás é a primeira vez que você está olhando para o espelho, como aquela criancinha. Mesmo você dizendo que você está olhando para a palavra, mas muitas vezes você está olhando a primeira vez para esse espelho. Por isso você não está conseguindo se identificar. Então, nessa mensagem de identificação, o profeta nos fala muito sobre isso. Mas eu gostaria de ler aqui, dentro da mensagem, o poder de Deus para transformar. O poder de Deus para transformar. O profeta pregou essa mensagem em 65, dia 11 de setembro de 1965. Foi dentro daquela série de 65, uma das últimas mensagens, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então nós já estudamos esta mensagem, já lemos ela, quando estávamos estudando as mensagens de 65. Que sabe, nós vamos ter que voltar todas aquelas mensagens de novo. Porque quando nos posicionamos por algo, estava falando com o pastor Ailton sobre isso, né? Quando nós nos posicionamos por algo da palavra real, você vê que a palavra começa a se abrir para nós, e nós conseguimos ver aquilo que não víamos nas mensagens anteriores que já havíamos lido. Já estava ali oculto, mas não líamos, mas não entendíamos. Mas uma vez quando nos identificamos, nós entendemos aonde nós estamos, aonde Deus nos levou, qual a era que nós estamos. Então agora, quando você entende aonde você está, você pode pegar uma mensagem, como nós pegamos a mensagem de 61, mensagem de 60, o profeta já estava nos falando que algo estava por acontecer, que a era estava se findando, algo estava por acontecer. Então a era da noiva, a era da pedra da coroa estava dando início ali. Por isso que ele disse ali, nós estamos aqui em cima. 63 ele disse isso. Nós não estamos mais lá embaixo, nós estamos aqui em cima. Agora, quando você não entende o que estava oculto lá atrás, que você leu, passou por alto, aí você pensa que quando o profeta está dizendo que nós estamos aqui em cima, ele estava falando da sétima era. Porque a sétima era é a última era. Sétima e última era. Assim o profeta disse. Mas quando ele desenhou a pirâmide, ele colocou algo acima da sétima era. E ali onde nós entendemos, através das mensagens, depois da abertura dos selos, o que era aquela pedra em cima, chamada pedra angular, pedra de esquina, que os edificadores rejeitaram. Quem é? Aquela pedra é Cristo. Nós já temos entendido isso. Mas quando se falava de um último estágio, nós pensávamos apenas na Laodiceia. Sendo que a festa das trombetas, o profeta disse que a era de Laodiceia tinha que estar finalizada, as eras tinham que estar finalizada, a intercessão deveria ter acontecido já, para que então o Cordeiro pudesse levantar do trono de intercessão e vir aqui para abrir os selos. Por isso que o sétimo selo, os selos não poderiam ser abertos dentro das eras. Tinha que ser após as eras. Amém? Glória a Deus, é o que nós temos entendido, é o que nós temos lido através da mensagem. Então, nessa mensagem aqui, o poder de Deus para transformar, no parágrafo 67, eu coloquei aqui por tema cristãos deformados. Cristãos deformados. Nós entendemos que quando olhamos para uma deformidade, nós olhamos apenas, muitas vezes, na nossa mente finita, vai apenas para o nosso corpo físico. Quando se fala uma pessoa, ele tem uma deformidade, então você já olha em que lugar que ele tem alguma coisa, ele tem algum órgão defeituoso.
né? Mas muitas vezes a pessoa tem um corpo perfeito e ele tem uma deformidade na sua cabeça, no seu cérebro, né? Uma deformidade na fala. Ele tem a língua, você pede para ele botar a língua para fora, ele tem a língua. Mas por que ele não fala? Há uma deformidade. Ele tem as orelhas, mas ele não pode ouvir. É uma deformidade. Deformidade não visível, mas é uma deformidade. Você só vai saber que a pessoa não fala, né? Esses dias eu estava no mercado e eu perguntei para um rapaz uma coisa e o rapaz não me respondeu porque ele era mudo. Eu não sabia, né? Acho que foi em São Paulo, alguma coisa assim. E ele era mudo, eu não sabia. Não foi. Perdão, não foi no mercado. Foi na igreja de Jundiaí, na hora que nós estávamos vindo almoçar. Pastor José Alberto, nós terminou a escola dominical, então para baixo da igreja tem um refeitório, nós descemos para almoçar. E aí eu fui perguntar alguma coisa por irmão, o irmão não escutava, acho que era surdo, né? Ele não escutava, ele fez assim um sinal para mim, aí eu entendi, né? Ele estava ali pegando a comida, eu perguntei alguma coisa para ele, ele fez assim, entendi. Então, a pessoa perfeitamente. Então, quando nós falamos de uma deformidade, muitas vezes a nossa mente só vai a um braço, a uma deformidade na perna, uma deformidade de alguma coisa. Mas há deformidades que não aparecem. E quando nós olhamos para essa deformidade, nós vamos olhar no espiritual. Cristãos deformados. Quando o profeta trouxe ali na mensagem, acho que é o Éden satânico, ou Éden de Satanás, tem as traduções dessa forma. O Éden satânico traduzido por Goiânia, o Éden satânico. E a gravação Voz de Deus traduziu a mesma mensagem. Só foi a questão do tradutor ali, colocou o Éden de Satanás. Mas é a mesma. O Éden satânico ou o Éden de Satanás é a mesma mensagem. Então ali o profeta nos fala sobre aquele milharal, né? Um milharal bonito. Aí ele pega e fala bem assim: desde que aquela trepadeira dê uma volta naquele milho, naquela, como é que chama? Na árvore do milho, como é que chama? Como é que é? Na cana ali? Na cana do milho, não é o milho fica pendurado, né? Então deixa ele dar uma volta naquela cana do milho. Ele diz: vai continuar sendo milho, mas vai ser um milho deformado. Então, a deformidade muitas vezes se dá por você não se adequar a certas coisas. A deformidade se dá porque você não consegue se adequar a uma limitação em você. Então, quando nós falamos de crentes deformados, nós precisamos entender em qual é esta linguagem. Não é que ele está faltando uma perna, não é que ele é manca, não é isso. Mas a deformidade está no espírito. Há uma deformidade ali. Fala uma coisa, vive outra. É um cristão deformado. Tem alguma coisa que está errado ali em algum lugar que não bate. Então nós precisamos entender. Então aqui nessa mensagem, o poder de Deus para transformar, no parágrafo 67, o profeta diz assim, ó: alguns anos atrás, na ronda, subindo pelos milharais, eu pensava, ali havia um galho que havia saído de uma árvore e tinha caído sobre um talo de milho. E o talo estava tentando o seu melhor para crescer reto, como ele tinha que ser. Mas ele estava deformado, porque algo havia acontecido, e o galho estava em cima dele. E o galho estava em cima dele. Eu lembrei de uma citação, o pastor que esteve aqui, o pastor João de Campo Grande. Ele esteve aqui, ele conversando comigo esses dias pelo telefone, ele falou que estava aquele fogo no Pantanal, né? Só que a população estava desesperada, porque o fogo por cima já tinha acabado. Mas o fogo estava nas raízes, e tinha raiz de árvores que ia 2, 3, 4 quilômetros por debaixo da terra, pegando fogo. Né? Pegando fogo. Então você veja só como que é a coisa. Podia ser queimar aqui em cima, mas aquela raiz estava saindo lá na frente, 10, 4 quilômetros de raiz e pegando fogo na raiz. Então estava muito quente no Pantanal, por isso que eles não conseguiam. Né? Eu lembrei disso falando de raiz aqui.
Então, ele estava deformado porque algo havia acontecido. E o galho estava em cima dele. Então, 68. Então nós encontramos a trepadeira selvagem no campo. Que muitos de vocês, homens aqui, talvez alguns de vocês, mulheres, se você é de Kentucky, as mulheres usam a enxada ali da mesma forma como os homens. Saem para o campo com uma enxada, nós chamamos de velha enxada, pescoço de ganso, e arrancamos as trepadeiras selvagens. Pois se você não arrancar aquelas trepadeiras, onde o milho estava na fileira, assim então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho, e vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você dificilmente diria que aquilo estava enrolando. Olha o profeta trazendo lá o natural. Você vai ver o que ele vai falar no espiritual. Então muitas vezes vem aquela trepadeira se arrastando, e as irmãs ou os homens iam lá, né, os homens, as mulheres iam lá com a enxada e arrancava. Tem que arrancar, porque ela vai sutilmente. Muitas vezes a palavra vem de púlpito, a correção vem do púlpito, né, e às vezes a pessoa não entende o porquê, se aborrece. Uma vez um irmão, muito tempos atrás, né, o irmão veio, eu morava aqui ainda, e o irmão sentou comigo na cadeira bem ali onde está o irmão Renato. E aí eu disse, mas irmão, o que está acontecendo? Que o irmão, né, vem esporadicamente no culto. E esse irmão disse assim para mim, é porque a gente difícil vem no culto, né? Mas quando vem, a lenha cai na cabeça, né? Aí eu me preocupei. Por quê? Eu me preocupei da seguinte forma. Da forma que ele falou, eu pensei, meu Deus, será que ele está achando que porque ele veio no culto, a gente vai falar daquele assunto? Aí eu peguei e falei assim, mas o irmão pensa que é eu que o faço de propósito? Ele, não, eu estou vendo que você está lendo a mensagem. Mas não é fácil não, né? Desse jeito, muito tempo atrás, esse irmão. Então eu achei interessante, mas depois ele se firmou, né? Isso foi uma experiência que aconteceu. Depois ele conseguiu se firmar, entendeu a coisa. Então, como é que vamos tirar essas trepadeiras? Através da correção. A escritura que nós lemos aqui nos fala o quê? Sobre a correção, sobre a exortação. Aquele que tem o dom para exortar, exorte com cuidado, mas exorte, necessita a correção. Se não tirar aquela trepadeira, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vê aquela pessoa enrolada lá, deformado, porque você não limpou a eira. Então vamos voltar aqui. Então a trepadeira alcança e se agarra naquele milho e vai se enrolando nele gradualmente, tão fácil, tão astutamente, que você dificilmente diria que aquilo estava enrolando. Finalmente aquilo fica forte, mais forte, e puxa aquele milho até ele ficar deformado. Puxa contra si mesmo, enrola ao redor de sua própria trepadeira, o deformando do que era para uma outra coisa. Mesmo assim, é milho, porém um milho deformado. Cristão, ele se perde? O eleito de Deus se perde? Não perde. Mas você passa os maus um bocado, às vezes você vai ter que ser talhado, alguma coisa pode vir, Deus pode, às vezes vai mexer onde você mais ama, ou alguma coisa, para que você possa entender que você precisa estar posicionado. O que é? Eu não sei. Deus tem as suas formas de trabalhar. De uma coisa nós entendemos, Deus tem ciúmes dos seus. Ele não divide a sua glória com ninguém. Se ele percebe que alguma coisa tem tomado o lugar dele, ele vai fazer alguma coisa. Vai deixar você cair num problema, para um problema insolucionável. Não é aqueles probleminha que você corre e resolve, o outro lá resolve, teu pai, a tua mãe vai lá e resolve. Não, é problema que só Deus vai poder resolver. Que aí você vai ter que voltar nos pés dele lá e clamar misericórdia, e ele vai lá e resolve.
para ele mostrar para você que você não é nada se não for ele na sua vida. Então vejamos aqui. Puxa contra si mesmo e enrola ao redor de sua própria trepadeira, o deformando do que era para outra coisa. Mesmo assim é milho, porém é um milho deformado. 69. Todos ainda somos a imagem de Deus. O profeta diz: todos ainda somos a imagem de Deus, mas alguns são tão deformados como filhos de Deus que andam contrário à sua palavra e o seu caminho, que ele nos deu e proveu para que andássemos. Estabelecendo algo, o mundo nos torce do caminho, nos puxa para mais perto dele e para longe daquela reta. Estreita é a faixa que ele nos plantou para sermos filhos e filhas de Deus. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos e filhas de Deus. Qual é o objetivo de Satanás? É tirar você do caminho. Tirar você do caminho. Destruir a sua família. Destruir o seu bem-estar. Destruir a sua comunhão com o seu irmão. Esse é o objetivo de Satanás. É destruir. E vai entrando sutilmente. Essa trepadeira vai chegando sutilmente. É uma discussãozinha aqui, é uma outra discussãozinha ali, é um desrespeito aqui, é outro ali. É um deixa Deus lá. Não, na hora que eu sentir. É um pouquinho você deixa Deus para cá. Um pouquinho que você vai deixando Deus aqui, aquele pouquinho vai fazer falta para você um dia. Você vai deixando aqui, você não vai fazendo mais conta. Quando pensa que não, você está afastado completamente. E o diabo vai te colocando cada vez mais carga, cada vez mais carga, cada vez mais prazer, cada vez mais conta para você trabalhar de domingo a domingo, você não tem tempo. Para você cultuar, você não tem tempo para a sua alma, para alimentar. Ele começa a trabalhar colocando um desejo no seu coração de obter algo que está além do que você pode. Para você chegar naquilo, você vai ter que trabalhar dobrado. Aí não importa se você vai chegar no culto totalmente cansado, você não vai conseguir nem captar a palavra. Então, são N de situações. Estamos acabando transformando o culto numa escola, né? Mas são N de situações que, se nós não pegarmos a enxada e tirar aquela raiz, aquela trepadeira que quer dar uma voltinha ali, o deformador, eu sei que isso parece ser muito estranho. O pecado tem feito esta coisa maligna para os filhos e filhas de Deus. O deformador. Eu sei que isso parece ser muito estranho falar sobre isso desta maneira, em deformar. Mas isto é o que ele era. Ele deformou ou perverteu. Pervertido significa ser mudado, feito algo diferente. E deformar é a mesma coisa. Que isso tem sido trazido e deformado e feito de outra maneira, ainda continua sendo a mesma semente, mas está deformada. A pessoa chora, clama. Tem pessoas que dá dó, porque a gente vê que a pessoa ama a Deus, ama a palavra, ama a mensagem, mas deixou a trepadeira dar uma volta. E não é porque a gente, não é, se tivesse na minha condição de ir lá e arrancar aquela trepadeira, eu poderia. Mas se não for Deus, uma vez eu estava enrolado numa trepadeira também, e Deus com a mão forte me tirou daquilo. Assim acontece com cada um de nós. Se não fosse Deus, foi a concepção humana? Não. Uma vez que for se for um homem que tirou aquela trepadeira de você, o Tom vai lá e vai te enrolar. Aquele que tirou é o mesmo que vai enrolar você. Tem tantos assim, que saíram da denominação e estão dentro de um grupo hoje, emaranhado também. Que diferença tem da denominação? Nenhuma. Porque quem tirou lá não foi Deus, foi o homem. Tirou aquela semente da denominação, meteu para cá e enrendou a pessoa no sistema. Fez dela, da liberdade que a palavra nos trouxe, fez dela um sistema.
Fez dela um sistema. E as pessoas continuam ali. O mesmo sentimento que tinha na denominação tem ali. Deformar é a mesma coisa. Que isso tem sido trazido e deformado, feito de outra maneira, ainda continua sendo a mesma semente, mas está deformada. Agora, nós descobrimos que esse deformador também teve o mesmo tanto de tempo para deformar, como Deus teve para transformar. Agora, ele plantou sua semente, ou nunca plantou a sua semente. Ele no jardim do Éden, desde aquele tempo, ele tem tido 6.000 anos, deformando a semente de Deus, a palavra de Deus, para deformá-la, fazer dela algo diferente. Quando ele, a primeira vez que Eva lhe deu ouvidos, e disse uma pequena frase. Recordem, primeiro Satanás citou aquela escritura tão claro como poderia ser. Deus disse aquilo: não comerás de toda árvore no jardim do Éden. Não comerás de toda árvore do jardim do Éden? Vem, não comereis de toda árvore. E recordem agora, Eva disse, sim, podemos comer de cada árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, não devemos nem mesmo tocá-la. Quem falou para a serpente isso? Porque a serpente que citou para Eva primeiro. Agora, observe-o em sua mensagem. Torceu aquela palavra só um pouquinho, dizendo, Eva disse, pois Deus disse que se fizermos isso neste dia, morreremos. Ele disse, certamente não morrerás. Vem, ele era um homem, ele disse, você faz isto agora, e vocês são como um povo ignorante. Vocês não sabem de todas as coisas, mas se vocês simplesmente participassem disso, então vocês teriam sabedoria, teriam conhecimento. Os eruditos querem te ensinar a revelação dessa maneira. Agora, quem é um homem que vai ensinar para você aquilo que Deus revelou para você? Por isso que você precisa de obter a revelação de Deus, não do homem. Eu não sou o revelador. Quem revela a palavra é o Espírito Santo, é o nosso líder. Eu posso falar, posso ler, posso buscar de toda forma aqui, mas se o Espírito Santo não estiver aí, se o Espírito Santo não estiver aqui para coroar isso, nenhum vai entender, ninguém vai pegar. Agora, se o Espírito Santo estiver aí, ele vai mostrar para alguém. É um fundo clamando fundo, tem um fundo para falar, outro fundo para responder. Então veja, então vocês teriam sabedoria e teriam conhecimento, mas se vocês simplesmente participassem disto, então vocês teriam sabedoria, teriam conhecimento. Encaixa aqui. Vocês lembram da citação que nós lemos aqui? Eu creio que foi, até trouxe ela aqui. Cristo, mistério de Deus revelado, que nós lemos. 327, o profeta diz a mesma coisa hoje, porém os teólogos dirão, agora espere só um minuto, eu descobrirei se fulano, pastor Moody disse, quer dizer, vou perguntar ao pastor fulano de tal, vou perguntar ao bispo tal, ao de renome tal, ao de posição tal, que tem uma igreja de 3.000, 4.000 membros, para ver se aquele aqui, pastor que tem 2, 3 ovelhas ali, está falando a verdade. Eu vou perguntar para o Moody. O que o pastor Moody tem a ver com isso hoje? O pastor Moody viveu em seu dia, mas não agora, certamente. Lutero viveu o seu dia, mas não agora, no dia de Wesley. Wesley viveu o seu dia, mas não no dia de Pentecostes. Os Pentecostes viveram no dia deles, mas estão muito longe disso nesta hora. Nós estamos na última hora, seguramente. Então, quem você pode recorrer para saber se o que está sendo dito é verdade ou não? A palavra. Leia, essas citações, é dado o parágrafo, vai ler. Lê antes, lê depois. Vê se o profeta está falando aquilo ou não. Por isso que eu gosto de ler bastante. Eu gosto de ler antes, eu gosto de ler depois. Eu não gosto muito de ir lá num parágrafo direto e citar.
posso fazer isso, mas às vezes o profeta está falando de outro assunto, você pega aquilo, isola, né? Isola um texto, né, para criar um pretexto. Então veja, mas se vocês simplesmente participassem disto, então vocês teriam sabedoria, teriam conhecimento. Foi isso que a serpente disse a Eva. Vocês conheciam o certo e o errado, e seriam como deuses. Se você simplesmente participar dessa sabedoria que tenho, eu sei, mas você não sabe que é bom ter sabedoria, mas se a sabedoria é contrária, se a sabedoria não é a correta sabedoria de Deus, a sabedoria divina, e se torna uma sabedoria natural, não me importa quanta ciência tenhamos, seja o que for, ou cultura, é do diabo. Eu lhes provarei isso, o Senhor permitindo em poucos minutos. É do diabo. A civilização é do diabo. Eu acabei de pregar sobre isso. Toda a cultura na terra, todos os poderes da ciência, tudo mais é do diabo. É o seu evangelho que ele pregou, de conhecimento, no jardim do Éden. E ele tomou aquele conhecimento pervertido, contrário à palavra e vontade do plano de Deus. E agora ele teve 6.000 anos para fazer exatamente o que Deus fez, somente de uma maneira pervertida. Tomou o mesmo espaço de tempo para trazer o seu próprio Éden. Aquilo que Deus gastou para construir, o diabo usou este mesmo tempo para perverter. Agora, ele tem um Éden aqui na terra, e está cheio de sabedoria, conhecimento. Este foi o seu evangelho no princípio. Conhecimento, sabedoria e ciência. Deus nunca forneceu tal coisa. Eu quero que você observe um momento. Ele fez isto, e porque ele era um homem de sabedoria mundana. Agora, é difícil dizer isso. É muito difícil, porque falando com o povo que sente da mesma forma que eu sinto, e da maneira que eu tenho sido por muitos anos, mas desde a abertura daqueles selos, daqueles anjos, bem atrás da montanha lá, isso se tornou um novo livro. São as coisas que foram escondidas, foram reveladas como Deus prometeu em Apocalipse 10. Ele faria isso. Só uma ressalva aqui. Se o livro se tornou um novo livro, após os selos, muitas coisas que o profeta pregou antes dos selos, o anjo o trouxe a corrigir. Quando nós lemos a mensagem, depois dos selos, nós vemos ele corrigindo muitas coisas. Agora, é difícil dizer, é muito difícil, porque falando com um povo que sente da mesma forma que eu sinto, da maneira que eu tenho sido por muitos anos, mas desde a abertura daqueles 7 selos, daqueles anjos, bem atrás da montanha lá, isto se tornou um novo livro. São as coisas que foram escondidas, foram reveladas como Deus prometeu em Apocalipse 10, ele faria isso. E nós somos o povo privilegiado que Deus escolheu da terra, para que possamos ver e compreender essas coisas, que não é algum mito, mente carnal, de uma pessoa tentando criar isto. Isso é a palavra de Deus, manifestando, provando que isto é correto. Provando, não através da ciência, mas através de Deus, que isto é certo. Deus, como eu disse antes na mensagem, Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Ele é o seu próprio intérprete. Ele diz que isto... Ele diz que isto acontecerá, e isto acontece. Isto ele confirma isto. Aquilo interpreta isto. Parágrafo 91 da mesma mensagem. Agora, ele tem em seu tempo, ele tem o seu tipo de Éden. Satanás tem agora. Nesses 6.000 anos, ele tem formado, não criado, porque o diabo não cria nada. Amém? O diabo, ele é um pervertedor. Ele perverte. Não criado,
mas deformado toda a terra de Deus, suas criaturas, os animais, cruzando, hibridando, árvores, plantas, humanos, mesmo para a religião. Crentes híbridos nunca tiveram representação lá. Nunca tiveram. Hibridando árvores, plantas, humanos, mesmo para a religião. A Bíblia, igreja, até ele ter para si mesmo um completo jardim do Éden, de ciência, tudo movendo através da ciência. Nossos automóveis, tudo que temos, nos foi dado através da ciência. O que o homem tem feito, e ele tem o seu grande Éden aqui, para provar que a mensagem é oportuna, para provar que não é alguma outra era, a não ser Apocalipse 10. Veja, a hibridação hoje, para se fazer melhor, ou mais bonito, não melhor. Veja as criancinhas hoje. 129. Aqui eu quero parar só um momento e lhes contar uma pequena história. Ouvi de um capelão da Primeira Guerra Mundial, eles tinham lançado, como Satanás no princípio, quando ele entrou no Jardim do Éden, ele não pôde cavar aquelas sementes. Ele podia destruí-las, mas ele as pulverizou com veneno. E isso deformou a semente. Isso não trouxe sua espécie correta. Pulverizou a semente. E ela não trouxe a sua espécie correta. Mas ele as pulverizou com veneno, e isso deformou a semente. Isso não trouxe sua espécie correta. Isso deformou a semente original. E isto é o que todos esses programas religiosos, eles ainda são filhos e filhas de Deus, mas foram deformados. Eles vão à igreja, querendo fazer o certo. Uma freira nunca entra para um convento para ser uma mulher vil. Um ministro nunca vai ao seminário para ser um homem ruim. Você nunca se une a uma igreja e estreita as mãos, coloca o seu nome no livro, ou seja o que for que você faz em sua igreja, para ser uma pessoa ruim. Você faz isto para ser uma boa pessoa. Porém, é a decepção, é a deformidade que faz isto. Satanás pulverizou isto. Vem, Deus nunca teve uma organização. Não existe tal coisa em parte alguma nas palavras de Deus. Deus é nossa organização. Somos organizados nele. Um corpo em Deus, no céu. Isto é correto. Nossos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Vem, observem. Mas vejam, eu sei que é muito difícil, mas eu quero que vocês tolerem só um pouquinho mais, se desejam. No tempo da Guerra Mundial, desculpem por eu ter afastado do meu assunto, mas para atingir este ponto, eu quero ter das minhas análises do que Satanás fez no Éden. Vaporizou um horrível veneno spray. Gostaria você de saber qual foi aquele spray? Eu posso lhe dizer, eu apanhei a fórmula dele. 2 palavras: incredulidade, que é contrário à fé. Vaporizou incredulidade, dúvida. E a ciência preencheu o seu lugar. Onde está a cavidade que entrou na semente, com conhecimento e ciência e civilização, isto deformou toda a criação de Deus. Vamos pular aqui na frente, 254, da mesma mensagem. O poder de Deus para transformar. Aquela palavra tem que acontecer. É a palavra de Deus. Plante-a em seu coração, se você deseja ir no rapto. É a palavra de Deus. Plante-a no seu coração.
Se você deseja ser um cristão genuíno, coloque esta palavra. Como eu creio que foi Ezequiel, Deus disse: tome aquele livro e coma-o. Que o profeta e a palavra se tornassem o mesmo. A palavra se tornasse o mesmo. Cada promessa ali tinha que se manifestar, porque é a semente original de Deus. Não deixe qualquer teólogo, culto, aqui fora, tentar tirar isso de você. Não o deixe te vaporizar com aquela ciência carnal e conhecimento e cultura. Creia em Deus. Abraão não tomou a pesquisa científica de seu dia. Estou muito velho para ter um filho. Eu fui muito longe. Eu fiz isto, aquilo. Mas ele chamou tudo o que era contrário à palavra de Deus como se não fosse. Mas ele não cambaleou na promessa de Deus através da incredulidade, mas era forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que Deus era capaz de realizar o que ele tinha prometido. Oh, filhos que vagueiam, deformados pelas trepadeiras desta terra, irmãs que vagueiam, que os lugares e moda deste mundo têm te atraído. Querida irmã, você pode me considerar um velho rabugento, mas em um destes dias, quando você encontrar o que Florence Chacarrian encontrou outra noite, ela se assentou neste lugar também. Aqui, como vocês sabem, quando você encontrar aquilo, você descobrirá que, não eu, mas esta palavra é correta. Afasta-te desses salões, destas lojas de modas, afasta-te dessas coisas. Digamos, por que não ensinas estas grandes coisas como ser isto? Simplesmente comece com o seu ABC. E então chegaremos na álgebra. Bem? Simplesmente comece a aprender, que é o seu culto racional. Que é o culto racional. A escritura que nós lemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é apresentar? É você vir aqui? Você só tem culto aqui? Não o vosso culto racional. É aquele momento de intimidade que você tem com Deus. Você tem que apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Limpo. O que faz essa limpeza? Então chegaremos na álgebra. Vem, simplesmente comece a aprender, que é o seu culto racional. As pessoas vêm, ouvem a palavra, ouve as exortações, mas sai dali, não consertam suas vidas. Vive como se algo está lá longe. Lembre-se, sutilmente está acontecendo. Até um certo tempo, nós entendíamos que éramos a noiva do Senhor. Amém? Hoje, esse tempo passou. Tempo passou. Nós cantamos aqui, povo eleito, que as promessas para a noiva se tornam histórias. Por quê? Porque você não é mais noiva. Aquilo que ele fez a promessa, ele cumpriu. Então agora é as promessas da esposa. O louvor fala sobre isso. Você tem que entender o que você está cantando. Então, houve um tempo que éramos noiva. Chegamos no momento e entendemos que tinha que haver um casamento. Então ele veio, se desvelou para nós, cumpriu a sua promessa, casou com cada um de nós, através da sua palavra, a união invisível da noiva, provando sua palavra, 236, o casamento.
A revelação da manifestação do Filho do Homem nos traz este casamento. Uma vez casados, não temos por que ser provados mais. Você vai colocar a sua mulher, a sua esposa à prova? Então você errou na sua escolha? Você tem dúvida na sua escolha? Nós podemos errar nas nossas escolhas. Nós podemos ter dúvidas nas nossas escolhas. Mas Deus não tem dúvida. Ele é perfeito, Ele sabe. Aquele que Ele escolheu, Ele predestinou. Nós pagamos um preço caro. E o cristão verdadeiro sabe. Se ele buscou aquele com a sua mão, ele deve pagar o preço. Ele vai se livrar daquilo. Ele buscou com a sua mão. Se é o problema, você vai ter que descascar até o final. Se é um cristão. Se não é, não está na importância, joga tudo para o alto. Vai viver qualquer coisa. Joga sua vida de crente para frente. Vou mais para a igreja, vou viver o mundo. Então vive. Mas quando você fez uma escolha de servir a Cristo, você sabia que você ia ter que abster, sacrificar. Você fez uma escolha para servir a Cristo. Então você vai ter que sacrificar alguma coisa. Seu desejo. Eu queria estar agora caçando, mas eu separei esse um momento solene, para eu estar no culto com meus irmãos, tendo companheirismo. Então eu vou ter que fazer uma escolha. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. Eu posso ter o desejo. Vocês lembram daquele, nós vimos, tentação não é pecado, né? Tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas Ele não pecou. Amém? Tentação, nós somos tentados. Tentado a isso, tentado aquilo outro. E você pode perceber que as tentações é sempre para tirar você da presença de Deus. Mas Jesus foi tentado. Mas a diferença é que Ele não cedeu à tentação. É aí onde Ele vem e nos ensina isso. Então veja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se você simplesmente faça seu culto racional, Deus tomará conta do restante disso. Faça o teu culto racional. Deus vai tomar conta do resto. Vem simplesmente racionar coisas que você mesmo pode raciocinar a fazer. Simplesmente raciocinar coisas que você mesmo pode raciocinar e fazer. Não é isso? Não é irracional para uma mulher se despir e sair por aí agindo assim, quando a Bíblia condena isso. Não é irracional para um homem puxar o seu próprio determinado dogma, como temos hoje. Todas essas coisas aqui, e todas essas coisas de seminário, e coisas assim, quando é absolutamente contrária à palavra de Deus, vem. Os lábios de Isaías, ele era simplesmente um homem comum de lábios impuros. Ele disse: Senhor, eu estou no meio de pessoas impuras, tenho lábios impuros. Ai de mim, porque vi a Deus. E o anjo desceu, tinha um fogo santo tirado do altar de Deus, e transformou seus lábios, dos lábios de um errante, para os lábios de um profeta, como assim diz o Senhor. O poder transformador de Deus. 120 pescadores, pequenas vendedoras de púrpuras, as mulheres, e aqueles que se reuniam no cenáculo, e fecharam as portas. Alguns deles não tinham nem mesmo educação suficiente para assinar seus próprios nomes. Deus os transformou de pescadores para pescadores de homens e mulheres de rua para santos de Deus imortais. O poder transformador de Deus. Este poder está aqui. Tem um louvor, né? O poder da terceira puxada. Cante esse louvor. Medite no que é falado nesse hino.
Então o que vai mudar, trazer essa transformação na sua vida? Há uma revelação. Poder da terceira puxada, o poder transformador, ele transforma a sua vida, ele muda a sua mente, daquilo que você achava que tinha que ser assim. Submeta-se à palavra. Esta é a melhor decisão, submeter-se à palavra. Então, passamos do estágio de noiva para o estágio de esposa. Estamos próximos do nosso arrebatamento. E tem pessoas que não conseguiu sair do estágio de noivas. Não conseguiu casar-se com a palavra ainda. Pode professar que está casado, mas e as suas atitudes? E as suas ações? É a mesma coisa de uma mulher ser casada e quer se portar como uma solteira, uma mulher sem cabeça, uma mula sem cabeça, sendo que o cabeça da mulher é o marido. Pensa, irmãos, como que vai ser isso? Que posicionamento de uma mulher, se ela é casada, quer se portar como uma solteira, tomar suas decisões? Eu não creio, irmãos, que um casamento, o homem tenha que tomar as decisões sozinho. Eu não creio assim. Eu não creio que tudo tem que ser o homem que tem que tomar as decisões. Eu não creio. Eu creio que se há um ajuntamento, ambos têm que decidir. Ambos têm que ver o que é melhor para a família. Ambos têm que sentar, conversar. Não é? Não, é assim que eu quero. Eu lembro disso. Eu preguei isso na mensagem do pastor, aquele irmão, pastor Joel Nides. Vocês lembram quando ele pregou? Muitos anos atrás nós ouvimos aqui um casamento dentro do Éden e outro fora do Éden. Ele colocando, mostrando ali, né, o posicionamento de Eva do lado de Adão. Adão tinha um poder, mas ele não tinha o desejo. Precisou de Eva ter o desejo. Eva tinha o desejo, mas não tinha o poder de fazer. E ele veio trazendo. E foi muito sábio nessa explicação. Muito sábio, porque ele mostra aqui que Cristo, mostrando, Cristo tem poder. Mas ele só opera se você tiver desejo. Então, há um casamento aí. Se há um casamento, nós sabemos que o marido está ali, é o cabeça do lar. Mas muitas vezes o marido coloca as coisas a perder. Muitas vezes, certas coisas, se deixar para o marido joga tudo fora. Tem certas coisas que a mulher tem que fazer. Certas coisas que o homem tem que fazer. Se a mulher quiser ocupar o lugar do homem, vai dar problema. Se o homem quiser ocupar o lugar da mulher, vai dar problema. Estou falando isso, não estou falando literal não, irmãos. Vamos olhar no espiritual. Há um casamento no espiritual, e se nós estamos casados, precisamos entender qual é a nossa posição. Agora, lógico que nesta união espiritual, nós tomamos muitos exemplos para aplicar no nosso casamento material, para que vá bem. Um casamento vai para frente e tiver desrespeito, como você vai desrespeitar o seu esposo? Cristo. E você pode desrespeitar ele. Quando você toma a sua própria decisão da cabeça, eu vou fazer o que eu quero. Então você é uma mulher sem cabeça? Você não tem um cabeça que é Cristo? No casamento material também você não tem um cabeça que é o teu esposo? Teu esposo pode não entender daquilo, você pode ajudar o teu esposo, mas você tem que entender que ele é o cabeça. Então o natural tipifica o espiritual. Nós temos muito ensinamento no espiritual, casamento, divórcio, que nós podemos tirar e aplicar no material. E não ficar batendo cabeça, para um lado e para outro. Então lembre-se, irmãos, nós temos tudo. Deus já nos deu
tudo aquilo que nós temos necessidade. Todo o armamento que nós necessitaríamos, Ele já nos deu. Assim, está na mensagem o conflito entre Deus e Satanás. Deus já nos entregou tudo. O que está faltando de nós é amadurecimento espiritual. Para entender. Ele não vai te curar, Ele já te curou. Você tem que amadurecer na presença do Filho. A única coisa que você tem que fazer é permanecer na presença do Filho. Permanecer na presença do sol. É só isso. Você não tem que levantar e pular do outro lado. Não, quem colocou você ali foi o agricultor, o semeador. Quem é o semeador? Deus. Se Ele te colocou ali, fique onde Ele te colocou. E o que você tem que fazer? Só abrir os teus braços e deixar a luz do sol entrar. Se a luz do sol entrar, você será transformado. Você será transformado em alguma coisa. Porque a luz do sol vai trazer a vida. A luz do sol vai despertar a vida que está dentro da semente. Eu lembro da minha infância, quando eu fiz o primeiro projeto de ciência na escola, do feijãozinho, todo mundo já fez. Quem já fez aquele projetinho do caroço de feijão no colégio? Quem já fez aí? Vocês nunca fizeram? Nunca fez? Marcelino? Eu fiz. Tinha que levar o carocinho de feijão lá para a sala de aula, num potinho, num copinho descartável, com um pouquinho de terra, e nós tínhamos que aguar ela. Era um projeto de ciência. Aí nós colocávamos o feijãozinho lá e tinha que aguar. Aguava. Todo dia nós chegávamos na escola, tinha a missãozinha de todo mundo. Tinha que aguar aquela sementinha. Quando passou uns diazinhos, como é que ela foi brotando? Era um projeto de ciência que eles estavam explicando que aquela semente, sendo cuidada, sendo regada, ela ia brotar. E ela brotava, aquela sementinha. É assim, a semente, a vida está dentro dela. O que não precisa? A luz do sol. O sol é Cristo. Ela tem que vir brilhar para que aquela vida que está ali possa florescer. Então, somente isso, irmão. Permaneça na luz do sol. Quem que é o sol hoje? Cristo. Quem que é Cristo hoje? A sua palavra. Permaneça na luz da sua palavra. E o restante é Ele que vai fazer. É Ele que vai manifestar em você. Cuide daquelas trepadeiras. Para que daqui a um pouco você não seja um milho deformado. Um feijão deformado. Mas seja um cristão real. Sem aquilo pegar em você. Sem te torcer para o lado, torcer para o outro. Porque é difícil, irmãos. É difícil. Deus tenha misericórdia de nós. Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que tu tens falado-nos nesta noite. Pelos conselhos, pelas exortações. Eu aprendi muito. Eu aprendo muito, ó Pai, aqui. Tu sabes a minha necessidade, minhas dificuldades, como homem, como ser humano. A dificuldade que eu necessito de estar mais na tua presença. Como os teus filhos necessitam de estar melhor na tua presença. Para que essa luz do sol possa florescer, esta vida que já está aí dentro. Nós só voltaremos para lá porque nós viemos de lá. A algema da vida eterna está dentro de cada um de nós. Isso só pode florescer estando na presença do sol. Não é o que nós podemos fazer, não é o que eu posso fazer, mas é o que tu fez por cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus bendito, dai-nos força, dai-nos entendimento, sabedoria para discernir as dificuldades, os problemas, para discernir aquilo que vem sutilmente, aquela trepadeira, se arrastando, para nos segurar aqui nesta terra, em pequenas coisas, que nos tira da tua presença. Ó Deus bendito, ajuda-nos, é a nossa oração, cuide de cada um de nós, ó Pai, exorte-nos através da tua palavra. Muitas vezes são palavras duras, que vêm de correção, mas são necessárias para nos ajudar. Nós precisamos, ó Pai, de estar melhor na tua presença. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos que aqui estiveram presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, como aqueles que posteriormente estarão ouvindo, assistindo,
em seus lares, ó Pai. Aonde for o alcance deste meio de transmissão, aonde for, ó Pai, estará aí, nesta dimensão das ondas, imagem, para onde for, possa chegar até o coração daqueles teus filhos, ó Pai, daquela semente eleita. E se ele estiver enrendado com aquela trepadeira, ele pode, ó Pai, tomar uma decisão e uma escolha de se libertar daquilo, ó Deus bendito, clamar, e tu vai libertar ele daquela trepadeira. Pois não é o teu objetivo de deixar-nos amarrados com estas coisas deste mundo. Teu objetivo é estarmos livres para te servir em espírito e em verdade, ó Pai. Ó Deus bendito, nós lemos aqui que a vitória para cada um de nós está na oração. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Nós dependemos completamente de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. A esposa é um vaso mais fraco. Nós somos um vaso fraco. Ó Deus bendito, mas o que nos cobre é os braços do nosso esposo. O que nos protege, o que nos ajuda é os braços do esposo que está ao nosso redor, que nos guarda, que nos livra de todo mal e todo perigo. Muito obrigado, Deus bendito, por entendermos este processo do casamento, por entendermos aonde nós estamos posicionados neste momento e nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai. Conceda-lhes o desejo do coração dos teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo. Retribua toda a gentileza dos teus filhos, todo o desejo dos corações deles de estar conosco. Os nossos irmãos espalhados pelo nosso país, ali de estar conosco desse outro lado, através deste meio de comunicação. Abençoa-os, ó Pai, retribua o carinho deles que tem tido para com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos. Amém e amém. Aleluia. Vamos cantar o cântico louvor, a terceira etapa. Vamos ficar de pé, com gratidão em nossos corações, né? Estiveram conectados conosco nossos irmãos aí, enquanto os irmãos preparam do som. Nossa irmã Raquel Souza de Jandira, irmão Genaí Teixeira de Montenegro, Mancida, irmão Cosme de Jandira, São Paulo, irmão Carmelita, irmão José dos Santos de Jandira, São Paulo, irmão Beatriz aqui de Ariquemes, irmão João Carlos Jandira, São Paulo, irmão Maria José, Alto Paraíso, irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo, irmão Caio César, Jandira, São Paulo, irmão Juscelia, Marta, Ruth, Geni e Jussara, ali em Alto Paraíso, né? Eu não sei então em Alto Paraíso ou aqui em Ariquemes. Deus abençoe os irmãos aí, né? Irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Irmão Mari Lúcia, né? De Jandira, São Paulo, e o pastor Ailton Dantas também. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aqueles que não conseguiram comunicar, né? Tivemos aí mais de 17 conexões, né? E muitos não conseguem comunicar ou não têm meios de fazer esta comunicação. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Adoremos ao Senhor com este louvor. Com gratidão em nossos corações. Terceira puxada, rapaz, né? Terceira etapa. Terceira etapa e terceira puxada é a mesma coisa. É só o nome do louvor que está escrito ali. É o poder da terceira puxada. É esse aí. Glória a Deus. Receba toda a nossa gratidão, ó Pai. Deus é poderoso em ti quando te humilhas, e como Cristo vives para os outros em amor. Quando podes ajudar teu irmão e irmã, apoiando-os na batalha, levantando sua fé. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar
sua presença e realizar proezas no amor divino, para trazer graça a seu povo e não condenação. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Amor perfeito lança fora todo o temor. Posso ouvir a voz de Deus ressoando outra vez. Peça o que desejares, isto será feito. Deus pode realizar o impossível para nós. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor. Este poder da terceira puxada é fazer obras maiores. Este poder é dado por Deus para elevar e curar e libertar o cativo com amor, e para libertar o cativo com amor, e para Aleluia, libertar Glória a Deus. o cativo com amor. Glória a Deus. Pode assentar um pouquinho, irmãos? O irmão Vimar quer dar um testemunho sobre este louvor. E após também tem um pedido de oração que foi feito no chat do canal, né? Nós vamos fazer essa solicitação, vamos orar o Senhor em favor do irmão. Tá aberto aqui. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos os irmãos.
Quero dar um testemunho, irmãos, a respeito desse hino. Muitas vezes, Deus nos coloca à prova para mostrar o seu poder. A minha cunhada passou por uma cirurgia de emergência, uma pedra que estava no rim dela e trancou o canal da urina dela, e ela teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência. E nós estávamos presentes no Hospital São Francisco quando ela saiu da sala de cirurgia. E ela saiu numa condição que tremia muito. Quando foi colocada na cama, ela tremia de frio. Parecia que a morte estava a caminho para ceifar a sua vida. E eu e minha esposa estávamos lá juntamente com o cunhado. Aleluia, Jesus. E eu me lembrei desse hino, o poder da terceira puxada. Peguei meu celular e busquei rapidinho e nos aproximamos da maca que ela estava e coloquei esse hino para ela ouvir, e eu e minha esposa começamos a orar por ela. Glória a Deus. E imediatamente pudemos ver a ação de Deus se movendo naquele momento. Ela começou a parar de tremer, ela tremia, mas tremia mesmo, e estava com o corpo todo gelado. E podemos ver o poder de Deus se movendo ali, e ela se recuperando rapidinho, e logo aquele frio passou, e ela parou de tremer. E hoje ela agradece muito a Deus pelo que pudemos fazer por ela ali. Não nós, pelo que o Senhor Jesus Cristo fez. Amém. Através da sua santa palavra. Então, esse hino, irmãos, muitas vezes Deus nos põe à prova, e qualquer um de nós, não somente nós, nossos familiares, nos depararmos com situação dessa maneira, façamos aquilo que Paulo e Silas fizeram: cantar louvores. Dar ao Senhor. Louve ao Senhor e veja Deus entrando em ação. Aleluia. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Este é o poder da terceira puxada, né? Poder da palavra falada. O poder. É aquele mesmo poder quando o profeta chegou na casa daquela mãe, né? Que o filho dela estava já como que numa escuridão total, sem volta mais. E Deus fez com que o avião do profeta aterrissasse ali, né? Naquele lugar, e não conseguisse levantar voo. E aí ele disse na mensagem, né? Então eu aproveitei aquele tempinho que tinha para levantar voo de novo, para ir postar umas cartas. Até então o profeta, no testemunho dele, ele não sabia o que estava acontecendo. Foi quando ele estava indo para o correio para postar aquelas cartas e resposta das pessoas, foi quando ele ouviu uma voz falando para ele: vira ali, vai adiante, vira ali. E ele parou, pensou que tinha alguém falando com ele, até que ele foi, e ele percebeu que o que estava falando era o anjo do Senhor, né? E ele foi indo, apenas obedecendo, vai aqui, ele foi indo. Quando ele chegou na frente da casa da senhora, ela estava do lado de fora, sentada. E ele disse: olá, pastor. E ela nunca tinha visto. Ele: como é que você sabe que eu sou pastor? Não, o Senhor me mostrou que o senhor viria aqui. Isso é tremendo. Deus movendo. É Deus movendo o tempo todo, Ele move. Muitas vezes nós não falamos sobre isso, né? Mas isso traz estímulo para nós. Né? Testificar daquilo que Deus faz. Isso traz estímulo. Às vezes o outro está ali desacreditado, nem está sabendo do movimento que está acontecendo. Né? E quando vem um testemunho desse, isso alegra, né? E aí o profeta foi lá, ele achou aquela casa tão humilde, uma casa muito humilde, simples, mas tinha assim, na porta escrito, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor, alguma coisa assim, né? E ele subiu e foi lá, e quando ele orou para aquele menino, o menino voltou à vida, saiu daquela escuridão, que ele tremia e estava naquela escuridão. E o profeta foi embora, e ele conta que na minha mensagem eu estava lendo esse testemunho, eles depois de anos, 1 ou 2 anos depois, o jovem foi encontrar com ele no aeroporto. Tudo bom, pastor? Ele disse: tudo bom, tal. O senhor não lembra de mim? O profeta olhou assim: não, eu sou aquele rapaz lá. Hoje ele estava na igreja,
Né? Então, assim, irmãos, é o poder, esse poder está aí. Você só não usa se você não entende. Por isso, quando o profeta diz, quando a noiva reconhecer a sua posição, ela sabe a autoridade. Qual é a autoridade da esposa? A mesma do marido. Ela tem, onde ela chega, ela representa o marido. Ela tem autoridade também, né? De um casal, de um casamento, a esposa tem a mesma autoridade que o marido. Diante da onde ela chega, as pessoas entendem que ela está representando o esposo. Então ali ela recebe essa autoridade do marido. Ela recebe do marido, né? A palavra certa é ela recebe do marido essa autoridade, né? Para representar. Então aqui é um pedido de oração pelo nosso irmão Josias. Josias é irmão da irmã Juscelia, da irmã Jussara, da irmã Ruth, filha da irmã Geni e do irmão Romildo, ali. Conheço essa família, né, já há muitos anos, e este jovem, né, pedido de oração em seu favor, é porque tem entrado na idade do jovem, né, e tem se afastado do caminho do Senhor. E a única coisa que um pai ou uma mãe pode fazer, o irmão, né, ou irmã, é rogar uma oração em favor. Porque, como estávamos falando aqui, se Deus não entrar em cena, sem ti nada podemos fazer. Não tem o que fazer, né? Então vamos compadecer do nosso sentimento em favor desta família, em favor do nosso irmão Josias, em favor desta mãe, do pai, né, que tem visto essa situação do seu filho e tem rogado uma oração dos santos. E eles também são santos na presença do Senhor, né? E juntos, através da oração, tem poder para isso, amém? Vamos curvar nossas cabeças, mais uma vez entramos na presença do Senhor, em favor do nosso irmão Josias. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez aqui, entrando na tua presença, após ouvir esse testemunho, desta grandiosa obra que tu fizeste, ó Pai, da qual tu mostraste ao teu filho ali, como agir naquele momento, e através deste louvor, desta canção, através da letra que é a sua própria palavra do dia em que nós estamos vivendo, tu operasses ali, ó Pai, na vida da nossa irmã Iri, da vida ali, ó Pai, ó Deus bendito, ajuda, ó Deus, ajuda também o nosso irmão Josias, assim como tu ajudaste aquela irmã ali no hospital, ajuda também a sua vida, nosso irmão Josias. Ouça o clamor dos seus pais, dos seus irmãos e de todos nós aqui em favor daquela alma, daquela vida. Tu possa resplandecer a luz na vida dele, ó Pai. Que ele possa retornar aos caminhos do Senhor e ele olhar para trás e lembrar, ó Deus bendito, da sua família. Lembrar do caminho antes, outrora, andado, indo para a igreja, indo buscando a tua face, buscando o companheirismo contigo, ó Pai. Essa é a nossa oração em favor dele. Que todo mal que esteja ali segurando, que aquela trepadeira que esteja enrolada nele, seja desfeita através do poder da oração, o poder do Espírito Santo. Ó Deus bendito, nesta é a nossa oração e o nosso pedido em favor dele e de toda aquela família, e em favor de todas as famílias que têm sofrido este mesmo problema, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.